A gravar. Gravando. Então vamos iniciar a nossa primeira aula de hoje. Boa noite a todas de novo, agora gravando. E quando eu penso, sempre que eu penso a discussão sobre os conceitos clássicos que são discutidos nos cursos de ciências humanas e sociais, dentre eles relações internacionais, história, sociologia, antropologia, ciência política, áreas das ciências sociais, eu fico pensando em como abordar com vocês algo que seja diferente, né? Na aula passada eu disse a vocês que a nossa disciplina, ela teria uma abordagem antropológica. Nós pensaríamos as relações internacionais e a interculturalidade através de uma abordagem antropológica. Mas nós vamos começar fazendo uma discussão que é clássica, que é básica, tanto na aula de hoje, quanto na aula seguinte, talvez na outra, onde nós vamos discutir um pouco, num primeiro momento, esse conceito, né, tão falado, que é o conceito de cidadania. E depois pensarmos as relações internacionais do que nós estamos falando. E eu gosto muito de coisas simples, gosto de discussões que são básicas, acho que nós temos que iniciar por textos que são textos que nos auxiliem a compreender o que estamos discutindo. Eu acho que, às vezes, nós esquecemos que a maioria de vocês saiu do ensino médio agora e que lê muito pouco no ensino médio. E se joga uma carga de leitura muito grande sobre o aluno iniciante na universidade. E muitas vezes ele não dá conta, porque eu acho que leitura é igual atividade física. Se você não for num crescente, você não consegue atingir bons resultados. Então, eu tenho um cuidado muito grande com vocês nesse sentido. Eu disse a vocês que nós trabalharíamos com um texto chamado Cidadania e Classe Social, do Thomas Marshall. E aí eu já queria iniciar, aqueles que gostam de anotar as coisas que são ditas, eu queria falar uma coisa que, para mim, merece que seja registrado de alguma forma. Na sua mente, se você preferir, mas o escrito é sempre bom, né? Todo conceito, gente, ele é um conceito histórico. Todo conceito que nós trabalhamos, toda categoria, que seria um conjunto coletivo de conceitos, conceito de Fusca, categoria de automóveis, quando nós trabalhamos com conceitos, e a universidade trabalha muito com conceitos, nós temos que entender que os conceitos eles são históricos. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses conceitos eles são construídos em um determinado momento, numa determinada sociedade. Tempo e espaço. E é isso que caracteriza a ciência da história. O homem no tempo e em determinados espaços. A história é a ciência do homem no tempo. Mas também os conceitos, eles são antropológicos, porque eles são culturais. Ou seja, determinado grupo constitui um conceito. No nosso caso, ou seja, na universidade, na academia, no conhecimento científico, nós temos a formação do nosso conhecimento muito oriundo da Europa. A partir do século XX, um crescente dos Estados Unidos. E no final do século XX para o século XXI, com as novas abordagens, teorias e metodologias pós-coloniais, começa a se buscar para nós autores mais latinos ou autores de países africanos. Mas, grosso modo, o nosso pensar, ele é eurocêntrico.
E os conceitos são constituídos a partir de realidades que não são as nossas. Não são pensadas, a maioria daquilo que nós discutimos, e vocês já devem ter percebido que a maioria dos nossos autores são estrangeiros, e a grande maioria europeu, você pega pilares hoje da pós-modernidade, da década de 90 para cá, com Boaventura de Souza Santos. Boaventura é português, é europeu. E aí, é muito importante que vocês registrem, lembrando a passagem do diálogo do Pequeno Príncipe com a raposa, para mim um compêndio de filosofia, esse livro, onde a raposa diz: a linguagem é uma fonte de mal-entendidos. Às vezes, aquilo que eu digo não é aquilo que você entende. Imaginem uma jovem entrando na sala, muito linda, exuberante, caminhando na minha direção, e eu digo: nossa, que moça bárbara. E aí uma aluna feminista diz: professor, isso é assédio. Eu digo: não, isso é educação. Como educação, o senhor está assediando a moça dizendo que ela é bárbara. Não, não. Eu estou dizendo que ela entrou na sala, derrubou uma lata de lixo, não colocou no lugar e está cometendo uma barbárie. Semioticamente, um significante, como o de bárbaro, tem significados diferentes. E às vezes aquilo que eu falo não é aquilo que você entende. Imaginem isso multiplicado por culturas que são diferentes. Por isso a nossa abordagem também será antropológica. Imagine uma cultura dizendo, por exemplo, que Nicole me serviu um prato muito esquisito. Isso é bom ou isso é ruim? Um prato esquisito, ele é bom ou é ruim? É diferente, né? Depende da língua. Exatamente, o Tales está colocando. Se for em espanhol, quer dizer que é bom. Nossa, esse prato é esquisito, esse prato é gostoso. E aí a gente tem palavras que são iguais, que a gente, ao pensar o castelhano em português, a gente está cometendo erros de interpretação, erros de entendimento. Percebem isso? Isso depende do referencial, escreve o Henrique aqui. É isso mesmo, depende da cultura. Depende, como diz Homi Bhabha, do local de onde se fala. Do local de onde se fala. De onde você faz a fala. Isso tem a ver com a tua trajetória individual, isso tem a ver com a tua trajetória racial, isso tem a ver com a tua trajetória sexual, isso tem a ver com a tua trajetória étnica, isso tem a ver com a tua trajetória política, tem a ver com a tua trajetória econômica. Uma passagem do Novo Testamento que diz: a boca fala daquilo que está cheio o coração. Mário, você é cristão? Não, mas eu aprendo com muita cultura diferente da minha. Me fechar a algo sem que eu tenha tido a oportunidade de conhecer é uma falta de orientação da diversidade que eu disse na semana passada. Ser diverso é respeitar o outro, é entender o outro. E sem sombra de dúvida, as religiões podem ter muito a nos ensinar. Então a boca fala daquilo que está cheio o coração. O seu lugar de fala é um lugar de ser mulher, é um lugar de ser negra, é um lugar de ser periférica, é um lugar sabe? Muita coisa tem a ver com a tua interpretação da vida. Há uma subjetividade muito grande. O conceito de cidadania não é diferente. E aí eu queria iniciar perguntando a vocês: o que vocês entendem por cidadania? Se alguém perguntasse numa mesa de botequim a vocês: pô, me explica aí, velho, o que é? Você está estudando o quê? Ah, eu estou fazendo uma disciplina muito legal, com um cara carioca, descolado, super sangue bom e tal, porque tem os malucos que são sangue de Cazuza, o cara é choque de monstro, pá. Ah, que legal, pá, esse papo, né, de botequim, que a gente não entende nada que está sendo dito.
O nego já está por conta do capeta já, né? Um chamando o urubu de meu Lula, outro poste seu guarda. E aí, mas qual é a parada da cidadania? Tu já tomou algumas, tu vai explicar, né? Já teve uma aula e meia, aí tu já passa e ajeita. O que é cidadania? O que vocês entendem como cidadania? Esse copo aqui é de vinho, só para eu lembrar, né? Aí eu fico aqui tacando pedra em avião, é mais ou menos isso. O Henrique levantou a mão. Vai aí, Henrique. Eu não sei como baixa a mão, não, mas vai aí. Não, assim, é só para... Já pode começar a falar do conceito? Você já pode começar a falar? Matheus? Quem está falando agora? Que agora o Matheus... Eu estou falando, professor Henrique. Ok, Henrique. Se pode falar? Está perguntando se pode falar isso? Não, você já pode falar cidadania, assim, já Pode dizer. Pode explicar para os bebum o que você entende por cidadania, sim, Henrique. Depois o Matheus também, que está com a mão levantada aqui. Tá tranquilo. Não, o que eu queria dizer, assim, que cidadania para mim é basicamente participação. Poder a pessoa, ela se incluir como um ente dentro da sociedade, sabe? Como alguém que pode contribuir, sempre tendo a oportunidade de ter acesso a qualquer tipo de serviço. É basicamente isso. É aquela pessoa que está inclusa em todos os aspectos que o circulam. Legal. Matheus? Acho que é mais ou menos o que o Henrique falou, seria alguém no pleno exercício dos seus direitos sociais, direito à participação política, ao uso do sistema de saúde, etc. e tal. Legal. Enzo, vai aí. Professor, eu acho que desde quando a gente entendeu a sociedade como indivíduos diferentes que convivem... Você está tocando guitarra ou baixo nesse momento, não? Não. É engraçado olhar você falando e o baixo passa na frente. Será que o cara tá rock and roll na veia e tal, tranquilo. Eu acho que o quê, Enzo? Eu acho que quando a gente definiu a sociedade como indivíduos diferentes, vivendo no mesmo entorno, a ideia de cidadania é aquilo que eles têm em comum. Eu acho que é o direito que eles têm em comum dentro da sociedade. É o que define eles como cidadão. Legal. Mais alguém? Não? A ideia de cidadão é muito disso que vocês falaram. Né? E aí o Matheus, ele esbarra, o Matheus é como status descrito no texto, é porque o Henrique leu o texto. Que bom, Henrique, fico feliz. É porque o Henrique falou de direitos, né? Falou de direitos. E é exatamente isso que um autor inglês, pensando a sociedade inglesa, constrói como conceito de cidadania. Ou seja, o conceito de cidadania que nós estudamos na sua origem, que é o conceito que Thomas Marshall, né, traz para nós, ele é um conceito baseado no estudo histórico que Marshall faz da sociedade inglesa. Bom, será que esse conceito de cidadania serve para todo mundo? Será que ele é um conceito que pode atingir, por exemplo, quando nós pensamos a Inglaterra do século XIX, nós estamos em uma era de revolução industrial. Quando nós pensamos o Brasil no século XIX, nós estamos numa sociedade escravista. São sociedades bem distintas. Então eu queria pensar um pouco isso com vocês. E o segundo item, que eu acho que é muito importante de vocês registrarem, na metade da aula para frente a gente vai aprofundar essa questão, é que parece, quando eu vejo, tanto o conceito de cidadania, que é um conceito que o conceito de cidadania ele é mais estatal, né? Ele é mais nacional. Você é cidadão de algum lugar. Enquanto o conceito de direitos humanos, teoricamente, ele é universal. E aí tem um outro problema, né? O que universal quer dizer para os tapuias no interior do Rio de Janeiro? O que o conceito de universal, que nós utilizamos, por exemplo, na ONU, o que o conceito da ONU
quer dizer para os chibixas do Peru, ou o que quer dizer para os mongóis, ou o que quer dizer para os moradores, os papuasianos de Papua Nova Guiné. O que é universal? Quem construiu o universal? O universal é universal ou é um universo particular? Esse é o primeiro deslocamento que eu quero fazer com vocês. Eu quero chamar a atenção de vocês que os conceitos, eles são construídos a partir de uma dada realidade por um determinado sujeito que dialoga dentro de um espaço que normalmente é o acadêmico. E a tendência do século XIX e do século XX é universalizar essas formas de conhecimento. Será que cabe isso? Será que isso não faz com que tenhamos um discurso, aí sim, muito colonialista, muito trazendo, né? Eu lembro, por exemplo, os modos de produção, quando eu fiz história na década de 80 do século XX, a nossa academia era muito marxista. E nós estudávamos história do Brasil através do marxismo. Só que não existia modo de produção escravista, porque Marx nunca estudou escravo. E era um trem complicado de você pensar o proletariado e pensar os escravos. Até que Jacó Gorender, Ciro Flammarion Santana Cardoso, Ciro, meu professor, que eu tive a honra de ser aluno dele, constrói um modo de produção colonial escravista. Mas é uma adequação a um texto de um alemão que nunca tinha pensado a América. E a gente vive muito isso. Vocês vão ver muito isso. Isso nos é entregue como uma coisa muito natural. Né? Fulano disse isso, Foucault disse. Foucault é um francês que mora na Europa. E aí, eu queria que vocês fossem só guardando essas falas, porque é para ser discutido ao longo do tempo, não apenas só por mim. As teorias, elas têm que sair das práticas, inclusive as teorias acadêmicas. Quem fez a disciplina comigo de ciência cotidiano viu que a teoria sai da prática. É através do senso comum que se constrói o saber científico, é a partir dele. Como é que a gente constrói uma teoria para o Brasil? E é claro que é possível fazer muitos diálogos, mas sem que haja teóricos brasileiros, na sua grande maioria. Matheus. Professor, então é por esse ponto que seria importante, antes de estudar a ideia de algum filósofo, de algum autor, a gente pesquisar a bibliografia dele para ver em que conceito ele está inserido para ter aquela ideia, aquela reflexão? Existe um historiador chamado Stuart Hall. Ele um dia, ele se tornou muito famoso, ele é dessa nova geração pós-colonial. Stuart Hall trabalha com o conceito de hibridismo, com o conceito de cultura, trabalha com diáspora. E quando ele foi escrever o livro dele, Da Diáspora, se não me falha a memória, ele pediu que colocasse a foto dele na capa. E colocaram a foto dele na capa. Mas não é normal um livro de intelectual ter a foto dele na capa. Mas ele já era um cara famoso, um professor renomado. Um dia perguntado, ele, né, por que a sua foto na capa? Disse, porque eu queria que as pessoas soubessem que eu sou negro, que quem escreve é um negro, que quem escreve é um negro de tal país, que quem escreve é um negro de tal condição. Porque
esse lugar de onde ele falava, e fala ainda, para ele era importante ser dito. Respondendo a sua pergunta, sim, Mateus. Se você está discutindo a partir de uma teoria de um intelectual que seja socialista, ele vai seguir um caminho. Se ele é um intelectual que já tem uma teoria mais conservadora, ele vai ter um outro caminho. Se ele é liberal, ele vai ter um outro caminho. Quando nós adotamos alguns teóricos, às vezes em determinadas bancas, tanto de graduação, quanto de mestrado, quanto de doutorado que eu participo, às vezes eu comento, gente, o seu campo teórico está parecendo um samba do afrodescendente portador de necessidades especiais. A gente não pode mais falar o samba do crioulo doido, né? Isso aqui está parecendo o samba do crioulo doido. Você bota um cara de esquerda com um cara de direita, é como se eles concordassem. E eles são completamente diferentes um do outro. Não cabe. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas escolhas. É claro que eu também disse lá na disciplina anterior, e quem não assistiu vai ouvir agora, que para mim, em última instância, a ciência é uma questão de fé. Chega uma hora que você escolhe que escola você vai seguir. E se você for olhando, você vai chegar um momento que vai dizer assim, eu escolhi essa escola porque eu quis. Porque eu acredito que esses caras são os melhores para me fazer entender o mundo e explicar o mundo. São os melhores para fazer eu entender as relações internacionais e explicar. Você vai aderir. Com o tempo pode até trocar. Eu nasci como um historiador marxista. Com o passar do tempo eu me tornei um historiador cultural. Com o passar do tempo eu me tornei um antropólogo. Eu mudei de ciência. Mas, sim, é muito importante que vocês não se ajoelhem diante da ciência. A ciência não é uma verdade e a ciência não pode substituir Deus. Essa tentativa do século XIX, do cientificismo, substituir o lugar da religião, ou seja, ter um novo dono da verdade, isso é extremamente equivocado. Toda ciência é subjetiva. Por que que toda ciência é subjetiva? Porque ela é feita por seres humanos. E ao ser feita por seres humanos, ela é subjetiva. Você tem que tentar fazer pesquisa de forma mais objetiva possível. Mas, vejam, muitos intelectuais discordarão de mim. Muitos. Mas no meu entendimento não existe neutralidade. Você sempre fala a partir de um lugar. Você fala a partir da sua trajetória de vida, que tem envolvimento de relações religiosas, de relações políticas, de relações raciais, de relações étnicas, tudo isso que eu disse a vocês. Ellen. Tá sem som, Ellen. Gostei da sua língua, você ficou parecendo aquele cientista Galileu. Ainda não? Ainda. Einstein, obrigado. Galileu é ótimo, obrigado. E aí, Ellen, nada? Tá mutada ainda. O que é microfone mutado? Agora tá falando, baixinho, mas tá. Fala, Ellen. Por que não é um consenso na ciência de que nada, que não existe neutralidade? Porque muitos campos da ciência acreditam que isso desde o século XVII com o iluminismo, eu diria que mesmo antes, já o Renascimento é um momento em que tenta-se
lutar com aquilo que se chama de obscurantismo, né? Que é a falta de racionalidade do pensamento medieval que é religioso. Agora, vejam vocês, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino são dois religiosos e eles são basilares na construção da filosofia ocidental. Você não consegue pensar a filosofia sem o tomismo, sem São Tomás de Aquino, sem Santo Agostinho. Então se criou uma ideia de que a ciência, ela não apenas ela é mais verdadeira do que os outros conhecimentos, como por vezes ela chega a ser única. Mas a gente observa ao longo das décadas que a ciência muda muito de opinião. Que a ciência muda muito de opinião. Aquilo que fazia bem passa a fazer mal, né? Eu cresci com o ovo sendo um grande problema para o colesterol. Hoje os nutricionistas riem disso. Mas quem me falava sobre o colesterol dos ovos eram os nutricionistas, eram os médicos. E isso, eu dei um exemplo, nós poderíamos falar muitos. Mário, o que você está querendo que a gente faça? Que a gente desacredite na ciência? Não. Que vocês relativizem a ciência. Que vocês relativizem a ciência. Aqui foi colocado sobre as ciências exatas. Todas as ciências são humanas, gente. Todas as ciências são humanas. Elas são feitas por seres humanos. Deixa eu tentar colocar para vocês aqui. Deixa eu tentar colocar a minha lousa. Ver se eu estou fazendo a coisa certa. Abrir uma nova lousa interativa? Não, não é isso. Se não é isso, é aqui então, né? Controle do organizador. Compartilhar a tela. Peraí. Compartilhar a tela. Permitir que todos vejam. Onde estava esse trem que eu coloco para detalhes da reunião? Ué. Gente do céu, onde fica esse trem? Ah, é aqui embaixo, perdão. Ai, Mário Sá, você é muito burro, velho. Se aposenta, vai criar tuas galinhas. Vocês estão vendo aí a minha tela? Ah, tá rodando que vai aparecer. Estão vendo? Sim, professor. Não fiquem assustados. Isso aí é só para vocês terem uma ideia de como o pensamento clássico da ciência política, da sociologia, da história, da geografia, das chamadas ciências humanas e sociais, pensam Mário, eu. desculpa te interromper, mas você pode colocar o slide no modo de apresentação para ficar melhor para ler? Por favor. Pois é, eu já tentei fazer isso, mas eu não sei se eu consigo. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ocultar isso aqui. Ignorar isso aqui, botar no modo de apresentação, que é aqui. É isso? Espera aí. O Enzo falou para apertar o F5. Só o F5? Lembrando que foi o Enzo que falou, se der algum problema, é culpa dele. Nossa! Meu Deus, você é maluco? O cara não fez isso, não. Teve apanhar, cara. Que isso? O cara não fez Alt F5, tá brincando. Espero, Enzo. Eu espero que não seja por querer. O cara trollou, bugou, mano. Nossa, mano. Não, gente, o que fecha é Alt F4, não é Alt F5, ué. Nossa, sei lá. Professor, seu microfone tá mutado. Vixe. O Mário deve estar gritando ali. Se eu não me engano, é Não, acho que não foi atualiza a maldade, página do navegador, não é? Para que eu não vou nada disso. Chega. Deu tudo errado. Vocês não estão, eu vou aumentar o trem aqui.
Ai, velho. Fez isso, não. Prof, ali no canto da tela, bem Pronto, no cantinho, não ficou. tem a função para colocar em tela cheia? Tenho. Eu botei agora em tela cheia. Vocês estão assistindo em tela cheia? Você não tá Professora, aqui não tá apresentando aparecendo a o que tá Não, no apresentando. slide, no slide tem um Compartilha botão no de novo. cantinho. Espera aí, vou ter que compartilhar de novo o negócio. Mas sobre a questão O que acontece no semestre passado? Quando eu compartilho, fica do lado, o compartilhamento ele fica do lado, ok? E, fica do lado. Eu vou falando para vocês, é só para vocês entenderem um pouquinho isso aqui. Eu vou aumentar um pouco aqui, aumentar eu consigo. Mas botar em tela cheia, botar nesse negócio eu não consigo nunca. Quer dizer, eu consegui até a vez passada. Gente, peraí, é só meu que ainda tá essa voz de fundo? Muito engraçado. Voz de fundo é a minha? Aqui tá normal. Não sei de alguém falando. Eu não ouço, não. Eu não sei. Mas, não, caso o disfarça, senhor foi queira meu que colocar em tela cheia, eu acho que tem que compartilhar, colocar em tela cheia aí, e compartilhar só a tela cheia. É bem complicado. Então, já que eu um dia vocês me ensinam isso em off, tá bom? É o seguinte, gente, eu só quero mostrar para vocês aqui o seguinte, ó. A ideia daqui é que você tem, a partir de um modelo medieval, você tem uma série de revoluções, como as revoluções inglesas, como a exploração colonial, formando uma classe social mais poderosa que é a burguesia. Essa é a leitura clássica. Disponibilidade de mão de obra, disponibilidade de matéria-prima, levando à formação de uma revolução industrial, que é essa que está aqui, e isso vai constituir aquilo que nós chamamos de sistema capitalista. Vejam, essa é uma leitura que ela cabe para determinados lugares do mundo, e mesmo assim, de forma diferente para cada lugar. Esse modelo que nós estudamos no ensino médio, no ensino fundamental e ensino médio, ele é um modelo basicamente inglês, porque a Revolução Industrial, ela tem toda a sua construção na Inglaterra. Ainda que o mundo contribua para a Revolução Industrial, com o Brasil através da mineração, mas esse modelo ele é um modelo inglês, ou seja, esse autor que nós vamos discutir, que que a minha... Não estou conseguindo nem mexer com o negócio aqui agora. Espera aí. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não consigo. Deixa eu baixar esse inferno. Tirar aqui, aí eu passo. Está acontecendo algum inferno aqui que eu não sei o que é. E vai ficar desse jeito o tempo inteiro. Eu vou ficar trocando. Quando Marshall, nesse texto que a gente vai discutir, quando ele fala sobre cidadania, ele está discutindo especificamente a cidadania inglesa. E aí o que eu quero dizer a vocês é que essa cidadania inglesa, muitas vezes, ela é tida como algo universal. E isso não é verdade. Eu vou mostrar a vocês que ser cidadão no Brasil é uma construção completamente diferente de ser cidadão na Inglaterra. Bom, primeiro, quando nós pensamos cidadania do ponto de vista ocidental, nos vem à cabeça Aristóteles, quando ele diz que o homem é um animal político. Quando Aristóteles diz que o homem é um animal político, ele quer dizer que ele vive em polis. Polis, palavra grega que quer dizer cidade-estado. Então, o homem é um animal político porque ele vive de forma gregária. Ele vive num grupo. E vivendo num grupo... Hein? Não, deixa esse negócio dessa apresentação para lá. Não vou mexer mais nisso, não. Desculpa, presta atenção em mim, depois vocês mexem nesse inferno que vai ficar gravado. Senão eu vou ficar me perdendo, aí já tentei. Tentei atender vocês, o máximo que eu consegui foi ficar off. Fiquei sem falar, fiquei fora, tudo deu errado aí. Depois vocês me fazem, eu vou mandar para vocês um dia a apresentação e vocês passam para mim. Mas, então, o homem, sendo um ser gregário,
ele não pode viver a sua plena liberdade. Porque existe o outro ao lado dele. Então, é preciso que ocorra um pacto. Um pacto. E esse pacto, ele tem que viabilizar a vida do grupo. Então, ser cidadão grego, romano, é viver em uma comunidade e, para que isso ocorra, ter direitos e deveres. Marshall, ao observar a sociedade inglesa, vejam, eu estou falando da sociedade inglesa, ele percebeu que essa sociedade construiu a cidadania, ou seja, construiu os seus conjuntos de direitos através de um processo histórico. Diz ele, primeiro se construíram os direitos civis, direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade. Isso já com as revoluções burguesas, já que durante a Idade Média o senhor tem direito à vida do seu servo. Com o advento das revoluções burguesas, já se passa a ter um conjunto de direitos. Vejam que nós já temos um problema em relação ao Brasil. Enquanto essa sociedade, no século XVI, caminha na construção dos direitos civis, a nossa sociedade caminha na construção de um escravismo, onde o principal direito civil, que é o direito à vida, e o segundo, que é o direito à liberdade, não é contemplado por boa parte da sociedade brasileira. Bom, diz Marshall ainda, os direitos políticos, ou seja, o direito de participar da sociedade, votar e ser votado politicamente, vem num diálogo com esses direitos civis que se constituem. E, por último, os direitos sociais, direito à educação, trabalho, saúde, vão ser adquiridos na sociedade. Então, ser cidadão é ter direitos. A princípio, direitos civis, direitos políticos, direitos sociais. Vocês vão estudar ao longo da formação de vocês essas gerações de direitos, palavra que hoje se prefere, ou dimensões de direitos, dependendo do autor. Vocês vão só um minutinho, Matheus, já te passo a palavra. Vocês vão perceber que outras dimensões foram sendo constituídas, quartas dimensões, quintas dimensões de direitos. E que esses direitos citadinos, que são direitos de estados nacionais, mais uma vez demonstrando a sua origem europeia, vão dar a base para aquilo que nós chamamos de direitos humanos, que são supranacionais. Então, ser cidadão é ter um conjunto de direitos. Matheus. Professor, e quando a gente olha, por exemplo, um argentino que vem fazer turismo no Brasil, ele não é um cidadão brasileiro, mas ele tem direito, por exemplo, se ele precisar da polícia, se ele tiver um infarto e precisar ir para o pronto-socorro, essas coisas. E por que ele tem direito a isso? Porque existem acordos internacionais que garantem ele a isso. E são os direitos supranacionais. Essa será a grande discussão que vocês farão em relações internacionais. É a grande discussão. O que deve prevalecer? A soberania nacional ou o direito internacional? Ou os conjuntos de direitos internacionais? Porque essa é a discussão. Porque para garantir os direitos internacionais, há que se ter soberania nacional. Então, há um campo de tensão muito grande de um país ter direitos sobre outros países, daí que se realizam muitos acordos, muitas tratativas internacionais. Se assinou a tratativa tal, se assinou o acordo tal. Né? O Brasil é signatário da 156, o Brasil, né?
Mas se o Brasil assina, quem assina é a soberania, é o Estado Nacional. Então, normalmente, o estrangeiro tem direito no nosso país, porque existem acordos que são internacionais entre os países, acordos que dão direitos fundamentais aos seres humanos, por exemplo. Mas isso também é muito diferente de cultura para cultura. A gente tem que tomar muito cuidado. A nossa formação é uma formação eurocêntrica. Quando nós pensamos, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, me vem logo duas questões à mente que a gente vai discutir mais à frente. O que é universal? Quem constituiu esse universal? E o que é humano? O que é humano? Que conceito é esse? Como os mongóis pensam os humanos? Como o povo de Oió, na Nigéria, pensa os humanos? Porque o nosso conceito, só para não deixar vocês muito soltos, o nosso conceito de ser humano é um conceito de indivíduo. E existem culturas que não se pronunciam no individual. Eles só se pensam enquanto parte coletiva. Então, o que é humano, né? Então, é nesse sentido que a gente fala, quer dizer, como fica o argentino? Ele fica sujeito, por um lado, a essas leis internacionais, como os venezuelanos, que nós estamos vivendo aqui, né? A Mariana parece que estava participando de uma discussão agora há pouco sobre isso, né? Eu coloquei uma porta do lado de fora da minha casa que dá para a parte externa da sitioca, onde ficam as galinhas e os patos. E ali eu botei os vidros. São muitos vidros, essas portas duplas de muitos vidros. As galinhas comeram toda a massa dos vidros de baixo. 16 vidros caíram porque elas comeram a massa molhada. Imagina eu, um carioca que morava em apartamento, você vai saber que galinha come, massa de vidro, velho. E aí fui comprar a massa de vidro para botar de volta no lugar. Cheguei lá, tinha uma venezuelana. Aí a moça falou para ela assim, a dona da loja falou, a gerente, falou assim, pegue, por favor, 2 quilos de massa cinza. E a venezuelana não conseguia entender o que era cinza. Então a gente está vivendo isso, né? Quer dizer, quais são os direitos dessas pessoas? Baseado em quê? Na 165, baseado em quê? Quais são os direitos internacionais? O Brasil é signatário de que tipo de discussões sobre a questão da migração? Sobre a questão da diáspora? A única coisa que vocês não podem ter em mente é vocês acharem que existe uma resposta única e verdadeira. Eu espero muito que vocês se formem através de diálogo. Eu disse isso na semana passada. E o diálogo, gente, é a existência do outro. É a existência de alguém que pensa diferente de você. Que pensa de uma outra forma que não a forma de você pensar. Bom, vocês viram então que o Marshall trabalha com o conceito de cidadania em 3 partes. E aí ele vai desenvolver isso, não vou ficar gastando muito tempo de vocês em slide, depois, como eu estou passando, vocês podem rever isso. Ele vai falar sobre o elemento civil, que na visão dele é o primeiro a ser constituído, direito à vida e o direito à liberdade. Ele vai falar que, num segundo momento, já com a constituição dos direitos civis, se constituem os direitos políticos. Há muitas críticas nesse sentido, há muitas críticas, porque é muito difícil você fazer essa sucessão de direitos que vão gerando. Por isso a ideia de geração de direitos, ela é muito contestada por muitos autores que preferem o conceito de dimensão de direitos, porque a geração parece que primeiro foi o civil, depois foi o político, depois foi o social. E a realidade é algo mais complexa, mas didaticamente é assim que o Marshall coloca. Você tem, num primeiro momento, a Constituição dos Direitos Civis, depois, no segundo momento, os direitos políticos e, por último, os direitos sociais.
Bom, quando a gente fala em direitos, a gente pensa em algo positivo. Vocês concordam? Vocês estão pensando que o que eu estou dizendo aqui é algo ruim para o ser humano? Acham? Ou vocês acham que os direitos, que a cidadania é algo positivo? É sempre visto como algo positivo mesmo. Muito difícil. Pois não é. Como algo negativo. Pois não é. Como? Perdão, não entendi a pergunta. A cidadania é algo bom? Eu acho que tem um lado negativo, que para você ter direitos, você também tem que abrir mão de algumas coisas da sua liberdade, e isso pode ser visto com um olhar negativo para quem abre mão de alguma coisa para ter direitos. É muito interessante, Milene, a sua colocação, mas eu estou falando de uma outra coisa. Eu estou dizendo que a cidadania pode ter sido constituída para limitar, para dominar a vida de muitas pessoas. Não era questão da cidadania que dizia que alguns gregos podiam votar, outros não? Não. Ainda que Não vamos nem na cidadania grega, que a gente está falando de 5% da população. Vamos falar da cidadania moderna, essa do século, essa que está na Inglaterra. Por exemplo, direitos sociais, educação é boa ou é ruim? Na opinião de vocês? Fantástico. Depende, qual a educação? Se a educação ajudar a manter as pessoas escravizadas à visão de poucos, Paulo Freire fala isso. Enquanto o sonho, né, do oprimido for ser o opressor, a vida não pode. A educação não pode ser algo que te coloque sem pensar. E quando você acha que surge a escola na Inglaterra, com que finalidade surge a escola na Inglaterra, na opinião de vocês? Vou dar uma dica. A escola no século Seria com a finalidade de doutrinar, professor, as pessoas? De uma certa forma, sim, mas eu não seria nem tão crítico como isso sendo mais fundamental. Eu diria que o que acontece é que a educação ela vai atender à Revolução Industrial. O que é educar? Educar é alfabetizar. Educar é ensinar matemática. Educar é ensinar álgebra, geometria. Por que essas ciências até hoje são mais importantes no próprio currículo escolar do que as ciências humanas? Isso, qualificar, diz o Lucas. Qualificar. Qualificar para quê? Para o mercado de trabalho. Ter um bom operário para ler o manual daquela máquina. Ter um bom operário, ou seja, a educação, muitas vezes, ela qualifica a mão de obra, mas ela não transforma as possibilidades. Ao contrário disso, ela chega mesmo a reforçar uma ideia, que é essa ideia de que existem hierarquias sociais. E aí, o Henrique fala que move o capitalismo. Vamos falar um pouco sobre isso. A história dos direitos civis, vocês viram que eu coloco que ela vem com o absolutismo, questão do homem livre. A história dos direitos sociais, dos direitos políticos, perdão, vem com a formação dos novos direitos que os que tinham direitos civis já têm. Ou seja, à medida em que olha o que eu vou dizer, à medida em que a Inglaterra consolida o capitalismo, já vou aí, Matheus, só um minutinho. A ideia é que a Inglaterra consolida o capitalismo, ela também consolida a cidadania.
O que eu quero dizer a vocês, que eu acho que merece registro, é que a cidadania ela é oriunda do capitalismo. Fala, Matheus. Professor, quando Kant, ali na Paz Perpétua, ele traz se alcançar a paz universal, a paz perpétua, na verdade, né? Um dos pontos a ser instaurado é a questão da cidadania mundial se resumir simplesmente a uma hospitalidade universal, ou seja, dependendo de onde eu for no mundo, eu tenho o direito de não ser maltratado simplesmente por não ser daquele lugar. Eu poderia considerar, então, que as questões de cidadanias nacionais hoje, pelo menos na visão de Kant, essa questão de o brasileiro o que nasce no Brasil é brasileiro e esse território é dele e tal, e o estrangeiro às vezes é até visto como mal. Eu posso considerar que na visão de Kant, a visão dessa cidadania nacional que a gente tem hoje, todo esse nacionalismo, é um impeditivo para a paz entre os homens? Eu acho que você levanta uma questão gravíssima. Gravíssima. Chaplin, uma das famosas frases dele, ele diz: eu não sou cidadão de nenhum país em especial. Eu sou cidadão do mundo. E aí você leva de novo, Matheus, para essa questão que eu trouxe alguns minutos atrás. Sobre soberania e sobre supranacionalidade. O que deve prevalecer? Só que não é uma resposta simples, porque também terá que ser colocado quem é que vai responder a isso. E, normalmente, nós lidamos com estados nacionais. A ONU, o órgão mais internacional conhecido do mundo ocidental, ele lida com estados nacionais. Ou seja, ele garante, ele fortalece o conceito de estados nacionais. É claro que Mateuzinho é um grande especialista nisso, vocês podem procurar o material que ele estuda. A partir de 1993, nós vamos ter uma mudança de perspectiva, onde, a gente vai discutir isso na nossa próxima aula, onde novos atores das relações internacionais surgem. Porque, classicamente, as relações internacionais só têm um ator, que é o Estado Nacional. O Estado Nacional é o ator das relações internacionais. Em 1993, com a conferência que ocorre, que está debatendo Bandung, que está debatendo lá atrás a ONU, já eu não vou dizer empodera, porque essa palavra é muito forte, mas abre espaço para que se dialogue, ainda que sem poder, novos atores, como os organismos internacionais, como os organismos não governamentais, que até então não tinham espaço nas discussões. Genebra traz isso. Mateus faz uma discussão belíssima em artigo. Sim, Henrique, não é que não exista definição universal para a cidadania. Não existe definição universal para conceito. Aquilo, por exemplo, que você chama de propriedade privada e aquilo que o Guarani chama de tecorrá, as pessoas às vezes querem comparar a palavra tecorrá com a palavra terra, e não é isso. O conceito de tecorrá é um outro conceito. E essa tentativa de nós traduzirmos as coisas, muitas vezes, do ponto de vista local, mas também do ponto de vista internacional, do ponto de vista cultural, é muito complicado. É muito complicado. Então, se por um lado nós temos
se por um lado nós temos a cidadania oportunizando um caminho para direitos, para a constituição desses direitos, eu diria a vocês que no caso inglês, e de uma forma mais ampla no caso do capitalismo, a cidadania, no que diz respeito aos direitos civis, aos direitos políticos e aos direitos sociais, elas também colocam as pessoas em devidos lugares. Eu vou trabalhar com um exemplo para vocês do que eu estou dizendo, dessa contradição. O direito de ir e vir, ele é um direito constituído dentro dos direitos civis, não é isso? Direito à liberdade, o direito de ir e vir. E aí eu pergunto a vocês, vocês têm o direito de ir e vir? Não, tem que pagar pedágio, por exemplo. Então, eu vou pedir a vocês para vocês escreverem uma coisa. Que na realidade nós temos direitos a ter direitos. É completamente diferente de ter direitos. Nós temos direitos a termos direitos, o que não quer dizer que esses direitos se transformem em prática. Segundo a Constituição Federal Brasileira, todos somos iguais perante a lei. O que faz a diferença nesse processo? No sistema capitalista, é a propriedade privada. Se vocês olharem os estatutos da Revolução Francesa, a Carta da Revolução Francesa, ela tem 14 itens. Somente o item propriedade traz o adjetivo de inalienável. Nem o artigo da vida é inalienável, mas o direito à propriedade é inalienável. Então, a partir do momento, eu não estou aqui discutindo se capitalismo é bom ou ruim, não, ok, gente? Estou fazendo esse debate binário, se o comunismo é melhor, não estou fazendo isso, não. Eu estou dizendo que dentro da lógica do capitalismo, onde nasce a cidadania, o conceito de cidadania que nós temos de direito, ele é um conceito que nasce a partir da Inglaterra, que é o berço do capitalismo mundial, a partir das suas revoluções burguesas e da Revolução Industrial, ou das fases da Revolução Industrial que ela passa, no 18, 19 e 20, nós temos um processo onde esses direitos eles foram constituídos dentro de uma lógica. Eu vou usar uma expressão do próprio Marshall. Dentro de um edifício, a cidadania ela é constituída dentro de um edifício já existente, que é o edifício do capitalismo. Deixa eu pegar coisas aqui que eu quero. Olhem essa frase dele. Se estou certo a afirmar que a cidadania tem sido uma instituição em desenvolvimento na Inglaterra, pelo menos desde a segunda metade do século XVII, ou seja, ele percebe que a cidadania constituída, se ele percebe desde a metade do século XVII, ele está se referindo ao período das revoluções inglesas, que são revoluções burguesas, são revoluções capitalistas, então é claro que seu crescimento coincide com o desenvolvimento do capitalismo, que é o sistema não de igualdade, mas de desigualdade. Do ponto de vista econômico, e aí eu acho que qualquer pessoa deve, mas concordar com isso, o sistema capitalista ele se define pela propriedade. Você ter direito à propriedade. Vejam como eu já estou colocando para vocês.
É ter direito a ter direito. Todo mundo tem direito a ter direito à propriedade. Todo mundo. Não é impedido por lei a ninguém enriquecer. Só que às vezes a gente confunde direito a ter direito com direito ao direito. Como uma conquista, né? Eu quero os meus direitos. Os únicos direitos que nós temos na cidadania é direito a ter direito. Você tem direito de ser candidato. Mas se você não tiver um forte poder econômico para bancar a sua candidatura, no sistema capitalista você não consegue uma eleição que seja poderosa. Os próprios mecanismos, já vou te passar a palavra, Henrique, os próprios mecanismos levam a isso. Não sei se vocês acompanharam o colega de vocês, o Franklin, que foi candidato a vereador. Franklin foi candidato a vereador agora. Franklin fez 1.600 e tantos votos, 1.500 votos. Ele ficava entre os 10 primeiros mais votados. Mas como o sistema ele é montado na proporcionalidade, o Franklin não entrou. Uma moça que teve 0 votos, acreditem, nem ela votou nela. Ela é suplente. Então nós temos uma estrutura de poder onde ele teve o direito de ser candidato. Onde o Zé das Couve tem o direito. Ah, Mário, mas eu conheço um fulano, sim. Sempre que nós pensarmos em ciência, gente, vamos pensar em quantitativos, ok? O Pelé enriqueceu, o Silvio Santos enriqueceu, mas vamos pensar no conjunto da sociedade. Eu, há pouco tempo, escrevi uma frase que é uma reflexão que eu tenho, que eu publiquei. Foi uma frase até que teve uma discussão, teve algumas discussões muito interessantes, em que eu disse, uma das grandes questões é que a senzala não cabe na casa grande. Se o sonho de todo pobre for ser milionário, não tem dinheiro para que todo pobre seja milionário. Matematicamente, isso não é possível. Então, enquanto o sonho da senzala for se transformar na casa grande, ela mesma já inviabilizou essa possibilidade. Porque não cabe essa quantidade de gente nesse mundo de 3% dos ricos. 97% não cabe em 3%. Então, o capitalismo, do ponto de vista, como ele traz a propriedade como elemento fundamental, ele é, sem sombra de dúvida, um sistema que promove a desigualdade. Gente, printa, copia, sei lá que inferno que vocês façam. Guardem essa frase do Marshall sobre o capitalismo e a cidadania. Aumentou o nível do piso no porão do edifício social. E talvez o tornou mais higiênico do que antes, mas continuou sendo um porão. E os andares mais elevados do prédio não foram afetados. E os benefícios recebidos pelos infelizes não se originaram de um enriquecimento do status da cidadania. Aumentou o nível do porão, a cidadania melhora a vida das pessoas. Mas ela também reforça o porão. E a gente tem que refletir um pouco sobre o que nós entendemos do que devem ser os direitos, quer os direitos da cidadania, quer os direitos humanos. Porque, às vezes, nós estamos lutando
por algo que não é benéfico. É claro que, primeiro de tudo, na minha profissão, eu vou lutar pela educação. Mas, gente, aos 58 anos, com quase 40 anos de magistério, eu me pergunto, que educação? Porque tem educação que era melhor não ter tido. Eu quero escola pública para todos. Que escola pública? E mais uma vez, por favor, não me levem para esse binarismo socialismo-capitalismo. Nós vivemos aquilo que a sociedade acredita. O sonho do pobre não é acabar com a pobreza, é ser rico. Desculpa, gente. Eu adoraria fazer proselitismo com você e falar sobre revolução proletária. Mas não há projetos coletivos no sentido de querer transformar a realidade. Porque com os instrumentos que nós temos, com os que nós temos, nós poderíamos ter uma realidade muito melhor no país. Os direitos políticos que nós temos no Brasil, o Brasil é um país que raramente não votou desde o século XIX. O Brasil só ficou sem votar de 34, perdão, de 37 a 45. Estou desacostumado a falar. Nailton levantou a mão? Nailton, nono. Tá, já passo para vocês. Deixa eu só fechar essa ideia. O Brasil só ficou sem votar de 37 a 45 e de 64 a 82, e mesmo assim de 64 a 82 você tem um bipartidarismo, que é a Arena e MDB. Então, o direito ao voto, ele sempre esteve na mão do brasileiro. Olhem o nosso Congresso Nacional. Olhem as nossas câmaras de deputados estaduais. Olhem as nossas câmaras municipais. O brasileiro enche a boca e diz, só tem ladrão nessa porra. Quem votou foi você, velho. Quem votou foi você. Vamos aí, então. Henrique e... Quem está na fila primeiro aí, fala aí quem está, que eu não sei mais quem está. Nailton, o primeiro, é isso? O Henrique primeiro, professor. Henrique, desculpa, me ajuda a organizar. Agora que eu vi aqui. Vai, Henrique. Tranquilo. Então, com toda essa discussão, a gente pode perceber que aquilo que está escrito na Constituição, no final das contas, acaba sendo refém do próprio sistema. E aí, de qualquer forma, a gente acaba sendo dependente dessa dinâmica do capitalismo. Dessa questão de lucro, dessa questão de crescer por conta própria. Quando você tem um problema judicial, só a gente sendo honesto, ok, gente? Vamos tentar ser um pouco honestos. Não sejamos neutros, porque isso não existe, mas sejamos objetivos. Quando você tem um problema político, judicial, Henrique, você acha que uma pessoa pobre tem as mesmas condições de defender os seus direitos que um rico? Não. Com certeza não, se ela não tiver nem de Você sabe quanto custa um advogado de qualidade? Eu tenho hoje um concunhado que é advogado. Você sabe o que eu ouço? Que para levantar a bunda da cadeira, eles querem R$2.000. Existem processos em que advogados ganham milhares de reais. Será que a justiça, ela representa o pobre e o rico do mesmo jeito? Não, estamos falando de quê? Estamos falando de poder econômico. E aí estamos falando do artigo 1º da Constituição. E aí o que é importante que eu acho que a gente tem que pensar, Henrique, para passar a palavra para o Nailton, é que a Constituição diz que nós temos direito a ser iguais. Não que nós sejamos. Como se constrói esses caminhos? Será que esse modelo que a gente está vivenciando durante esses séculos é o melhor modelo?
modelo de outras formas políticas. Por exemplo, a gente está vendo uma revolução religiosa ocorrer no Brasil. Pode ser para o bem ou para o mal, se vocês quiserem pensar no bem e mal, pode ser uma coisa, mas o poder político da religião, a gente vai falar sobre isso mais à frente, é muito forte no Brasil hoje. Hoje nós temos uma bancada evangélica. Como ficam esses poderes diante de uma visão político-partidária? Nailton, fala a tua fala, por gentileza. Natasha, eu só queria exemplificar a parte que a gente comentou aí de que o sonho do pobre não é acabar com a pobreza e sim ser rico. Um exemplo concreto disso, vamos pegar nós mesmos aqui. Chega todo final de ano, tem aquele sorteio milionário da Mega Sena, que aí a gente chega nas rodinhas e fala, e se você ganhasse, o que você faria com tanto dinheiro? Os primeiros exemplos são clássicos. Viajar, comprar uma casa boa, dar uma vida melhor para os seus familiares, que são mais próximos a você, e não, pensar num coletivo, assim, se eu ganhasse tanto, daria um jeito de levar comida a quem precisa, isso que é literalmente acabar ou amenizar o problema da pobreza, entendeu? Porque é claro que existe uma sedução construída, é claro que existe uma série de elementos, já vou te passar, Natasha, só um minutinho. Sei que tem a coisa do fascínio, né? A ideia de você, só a ideia de você jogar numa loteria já é um movimento individual que você está fazendo. É para você. É claro que o que você vai ganhar, você não vai distribuir com os outros, não existe isso. Você não faz isso com o teu salário, por que você vai fazer isso com milhões de reais que você possui? Exatamente. Só que essa mentalidade, ela inviabiliza a mudança. Enquanto a grande maioria quiser viver como a minoria, porque a minoria só vive como a minoria porque ela tem a maioria embaixo. Não há como ser diferente. Ou seja, a ideia de você ter 3 ilhas, 5 jatinhos, não sei quantos Rolls Royces, não sei quantos, só é possível se tiver essa base que não tem. Então, quando você sonha com isso, o que você faz? Você reforça esse sistema. Natasha? Não, eu só queria... Eu acho que o senhor não está vendo o chat, por conta da apresentação, é que eu também fiquei com dúvida no que o Marcelo falou. Eu posso ler? Pode ler, claro. Mas o senhor não acha que, mesmo com o direito ao voto, a democracia no Brasil é frágil, considerando a quantidade de presidentes eleitos que não chegaram ao final de seus mandatos, normalmente por interesses de um grupo seleto? Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que a democracia, ela é frágil. Ela é frágil. Porque a democracia, ela depende da vontade de um grupo, que não necessariamente é a maioria. E, por outro lado, não necessariamente a maioria está certa. Porque se nós já tivemos presidentes que ficaram sem mandatos, nós já tivemos muitos presidentes de péssima qualidade que assumiram o governo por voto da maioria. Então, a questão da democracia, e aí, outra vez eu vou fazer uma fala que é minha, o grande problema da democracia é que ela explicita quem nós somos. Vou falar de outra forma. O Brasil é o que é porque nós somos o que somos. Aqueles caras que a gente coloca nas redes sociais, fulano não me representa, ele te representa. Se você é democrático, ele te representa. O presidente da República se chama Jair Messias Bolsonaro. Ele é o meu presidente. Eu votei nele? Não. Mas na democracia é igual jogo de futebol. Você aceita as regras. Perdeu. Aquele é o presidente. Se nós vamos destituí-lo, vai ter que ser por algo que venha a desrespeitar a democracia. Não porque eu acho que ele seja analfabeto. Lula também era. Não politicamente,
mas de formação, de falar errado, ele também era. Ah, mas a Damares viu Jesus na bananeira. Eu acredito em orixás. Vamos respeitar os outros, gente. Vamos falar sobre questões políticas. Cuidado com o que você critica. Nós achamos engraçado que o ator, o Mário da Cultura, tenha sido sacaneado com a foto de bunda. Vi muita gente progressista fazendo gracinha nas redes sociais. Isso é homofobia. A merda da democracia é essa, que você tem que conviver com os diferentes. É por isso que é democracia. O jogo foi colocado, nós perdemos. Ganhou um outro setor da sociedade. Então a democracia ela é barulhenta, ela é ruidosa, ela não atende a todos, ela não é justa, mas eu penso como o doutor Ulisses Guimarães. É o menos pior que eu vi até hoje. Agora, muitos presidentes não concluem o mandato. Por que a sociedade não sai à rua e faz ele concluir? Não precisa fazer confronto com forças armadas. Faz uma greve geral de 3 meses no país inteiro. Agora, vai perguntar para o operário se ele concorda em fazer a greve. Se ele não concorda que aquele presidente tem que ser deposto. Se ele não concorda que o presidente da República tem que chamar o ministro de filho da puta. Pergunte à sociedade. Pergunte à sociedade se eles não concordam de fazer sacanagem com gay. De achar que mulher é ser inferior. Bolsonaro vai passar, gente. Mas o bolsonarismo o antecedeu e o sucederá. Bolsonarismo faz parte de nós. Que merda! Mas faz. Nós somos homofóbicos, somos machistas, somos sexistas, somos etnicistas, uma porrada de coisa. E a gente acha que tudo é o outro. E a gente não se olha nesse contexto. Enquanto houver, escrevi sobre isso tem uns 3 meses, enquanto houver um único culpado, todos os outros parecerão inocentes. Parecerão. Porque o país é o que é, porque nós somos o que somos. E ele só vai mudar quando nós mudarmos. O que a gente tem aí é o que a gente quer ter. Ah, Mário, mas desculpa, velho, não posso discutir você. Eu sou um cientista humano, eu tenho que pensar a coletividade. Eu tenho que pensar os milhões de brasileiros. Não posso pensar o padre Júlio Lancelotti, que eu amo há 30 anos que eu amo esse homem, há 30 anos. Amo uma porrada de católico, de protestante, de umbandistas, pessoas que fazem o bem adoidado, mas são 0,00 não sei o quê. O que eu vejo é a disputa do homem, né? Usou o Kant aí, o homem lobo do homem. Isso eu vejo. Infelizmente, às vezes, e aí, para a gente encerrar, começar a encaminhar para fechar isso, a Alice quer falar. Além da Alice, tem mais alguém que tinha levantado a mão? Vou me ajudando, tá? Porque eu não consigo. É o que alguém falou, eu não estou olhando o chat, porque eu estou aqui com a metade da tela e eu quero olhar para vocês. E existem pessoas, foi sem querer, Alice, não tem problema nenhum. Tem pessoas que estão com as telas abertas, e eu estou olhando, né? Estou vendo a Isabela com a mão na cabeça, parada ali, tem uns 3 ou 4 minutos, né? Eduarda virou para trás para atender, mandou alguém embora do quarto dela, Nicole com a mão aqui, né? Nailton com as tradicionais para a esquerda e para a direita e para baixo para cima, né? Henrique lá, entrou lá agora, o outro assinando como sistemas internacionais. Isso não é um nome, mas deve representar alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, vocês vão aparecendo e é bom eu olhar vocês. Eu sinto muita falta de gente. Então, eu penso que para a gente fechar esse primeiro momento, eu queria dizer a vocês, a finalidade da aula de hoje é desconstruir a ideia de que os direitos
são garantias. Não são. Não são garantias, e mesmo quando você, em um determinado momento, consegue ter mais direitos, isso não quer dizer que você não poderá perdê-los. E que esses direitos, muitas vezes, se por um lado eles contribuem para uma vida melhor, por outros, ele pode limitar. E a vida é assim, gente. A vida é feita de ônus e de bônus. Tudo tem ônus e bônus. Eu lembrava a vocês, mudei de assunto, de que, vendo a realidade brasileira atual, eu tenho dito muito isso, me vem sempre à mente uma intelectual judia estadunidense chamada Hannah Arendt, que escreveu um livro chamado As Origens do Totalitarismo. Ela não escreveu a origem do totalitarismo capitalista. Ela escreveu a origem do totalitarismo. E durante o período de que a esquerda mundial, de que a intelectualidade mundial humana era de esquerda, ela faz uma discussão sobre o comunismo e o fascismo. E de como eles se aproximam nas suas extremidades. A gente tem que tomar muito cuidado com esses binarismos que nós estamos vivendo. Muito cuidado. Por que nós temos que tomar cuidado? Porque quando eu digo que o outro está errado, e é possível que o outro está errado, alguém lê que eu estou certo. E dizer que uma ideia é errada não quer dizer que a minha esteja certa. Quer dizer apenas que aquela ideia pode, no meu entendimento, estar errada. A cidadania, ela é um conjunto de direitos a direitos. Como os direitos humanos, eles são um conjunto de direitos a direitos. Só que esses direitos, eles são negociados todos os dias. E a gente tem que pensar nisso como algo vivo, como algo que todo dia tem que estar na pauta e que não tem um caminho único, não tem uma verdade única. Você não é o dono da verdade. E não diga que você respeita a alteridade se você não aceita dialogar com um pensamento diferente do seu. Vou reiterar o que eu disse na aula passada. Eu vou morrer, acho que vão botar essa frase no meu epitáfio lá do coisa. Diferente é diferente do antagônico. O diferente é aquele que caminha por caminhos diferentes para o mesmo lugar. O bem-estar social. Para mim, a busca maior que todos deveríamos ter é o bem-estar coletivo. Mas não é partindo de mim para cima, não. É o coletivo mesmo. E o antagônico é aquele que é contrário ao bem-estar coletivo. São duas coisas diferentes. O Ciro pensar de um jeito, o Fernando Henrique pensar de outro jeito, o Lula pensar de outro jeito. São formas diferentes de pensar. Mário, mas se o presidente cometer um crime, a democracia acabou de tirar a Dilma, acabou de tirar o Collor. Mas a finalidade da democracia é garantir o direito à ampla defesa. E aí nós temos um judiciário que a gente também pode discutir muito, principalmente as mães dos filhos pobres. Podem discutir o judiciário.
É muito complexo, gente. É muito complexo. Não caiam nessa... Não escolham um time. Isso não é futebol. Eu torço pelo Fluminense, ele vai até a 3ª divisão, eu vou junto. Eu já fui assistir o Fluminense jogar contra os Bombeiros no Maracanã. Acreditem, contra os Bombeiros. E nós ganhamos roubado de 3-2 dos Bombeiros. Pensar a vida enquanto ciência política, sociologia, história, relações internacionais, não pode ser assim. Porque o mundo está como está pela forma que nós pensamos. Nós, todos nós. Tranquilo? Podemos fechar os trabalhos, né? Chega uma hora que cansa, é muito tempo. É que vocês se animaram com a discussão, eu fiquei feliz em participar dela. E semana que vem a gente vai discutir a Cristina. A Cristina está lá no grupo, né? Não, Cristina não. Cristina, estou misturando uma história com a outra. Estou aqui insistindo com vocês com isso de relações internacionais. Eu passo para vocês qual é o texto que a gente vai discutir depois. Agora me deu uma perdida aqui. Queria só lembrar uma coisa a vocês. Na semana passada eu passei um link para vocês se inscreverem num grupo, né? Só que é um outro grupo do qual eu sou coordenador também. Depois eu mandei um novo link dizendo, gente, errei. O grupo é Cidadania, Diversidade, Direitos Humanos, Mário Sá. É nesse que estão os textos, tá? Ok? No segundo. E aí eu reitero a vocês, o Instagram é o caminho mais fácil de vocês me localizarem. Muitas vezes, no outro dia eu falei que a professora Verônica entrou em contato comigo. Professor, o senhor está aborrecido? O senhor não responde aos meus e-mails? Eu disse, oi, Verônica, perdão, quais? Aí fui procurar e-mail, porque às vezes eu não acho. Então, o Insta é um caminho que eu tenho menos trânsito, fica mais fácil. E aí eu mando para vocês o texto que a gente vai discutir, se a gente vai partir para pensar o Brasil. Não. Já lembrei. A gente vai começar a discutir a cidadania sobre outras óticas que não a política partidária. E aí eu queria que vocês dessem uma olhada no texto do Pinsky, que está lá na pasta, sobre os hebreus. A gente vai discutir, vai começar uma discussão muito interessante, do qual eu sou bastante provocador, de que a religião não é o ópio do povo. Eu quero discutir isso com vocês. Eu quero discutir uma cidadania sobre outros elementos. Como que eu domino a religião, eu vou falar um pouco sobre religião. Não como religioso, fiquem tranquilos. Não tentarei fazer a cabeça de ninguém, até porque não sou religioso e não sou pai de santo, apesar de ser conhecido como Dr. Macumba. Ok? Adoro as religiões afro-brasileiras, amo de paixão, mas não discuto essas questões. Quero discutir com vocês algo que lá na frente vocês vão entender melhor quando eu trouxer no Brasil como exemplo disso na atualidade. Na atualidade. O papel das religiões. Todos que levantaram a mão foram contemplados? Gente, quase 80 pessoas presentes, jura? Vocês são incríveis. Muito obrigado. Uma semana de luz para vocês, que a vida lhes abençoe, que vocês possam se vacinar, que vocês possam voltar daqui a um tempo a abraçar, beijar na boca, essas coisas, né, que deveriam ser normais no dia a dia da gente. Tem uma semana de muita saúde, você e os seus, e se cuidem emocionalmente, cuidem dos outros, troquem afetos, que a gente está precisando muito de afeto. Beijo, meninos, fui. Peraí, Matheus levantou a mão. Fala, Matheus. Professor, perdão, o que o senhor falou que era para a gente escrever? Nada. Senhor... Nada? Hoje nada, por enquanto? Você tá doido já para ganhar o pontinho do final, né? Nada, não falei nada, entendeu? Tem que deixar para a terceira aula para os alunos ficarem procurando a primeira e a segunda e só achar na terceira, entendeu? Beijo, gente. Estou saindo aqui. Boa noite, prof. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.
Boa noite, galera. Gente, Eita, o Nailton já tá falando pra fazer um show. já tô aqui pensando no que o professor falou, né? Na verdade, no Mato Grosso. Vai ter show depois da aula? Então, isso que eu queria saber. Vai rolar um concerto? Interessante. Que país é esse? Que país é esse? Mas que país é esse? Até mais, gente. Até mais.